A comissão do Senado aprova o marco legal dos games, hein? Texto que segue para análise do plenário prevê incentivos fiscais e regularização do setor. A proposta também cria mecanismos de proteção para crianças e adolescentes. Galera, vai deixando aquele like aqui, vai se inscrevendo no canal. Eu vou deixar o link de Smart TV 4K para vocês aí na descrição. Tá tendo muita promoção boa, tá? Para Smart TV 4K, tá valendo bem a pena. Se você tá querendo comprar uma TV nova, o momento é agora, galera. O link tá aí na descrição, acessa para você poder conferir as melhores promoções aí da semana, tá? A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta terça-feira, dia 27, uma proposta que regulamenta a indústria de jogos eletrônicos no Brasil, o Marco Legal dos Games. O texto que segue para votação no plenário cria incentivos fiscais, regulariza profissões, reconhece o mercado de jogos eletrônicos como uma atividade econômica e inclui o setor em programas de fornecimento à cultura. Cara, desde muito tempo os jogos fazem parte da vida das pessoas, os jogos ensinam, muita gente aprendeu a falar inglês através de jogo, existem jogos educativos que são sensacionais, que você tem um conteúdo ali muito rico que você não teria com outras atividades. Estimula a imaginação, a convivência com outros jogadores, estimula a sensação de você aprender a ganhar e perder. Então, os jogos realmente têm um valor muito importante para a sociedade, né? A proposta aprovada pelo colegiado introduz uma série de mudanças, projetos que já havia recebido aval da Câmara de Deputados em outubro de 2022. A nova versão, construída pela senadora Leila Barros, do PDT-DF, atende pedidos do setor e do ministro da Fazenda. Uma das mudanças centrais é a retirada dos jogos de fantasia, ou fantasy game, da regulamentação. Esse tipo de jogo no qual o usuário monta um time ficcional com jogadores de uma competição real e ganha pontos com base no desempenho do atleta. Já foi alvo do projeto que regulamentou o mercado de apostas esportivas online. O texto aprovado pela comissão insere a possibilidade de o desenvolvimento de jogos eletrônicos receber incentivo via Lei do Audiovisual e Lei Rouanet. Também estabelece que a máquina caça-níquel, jogos de azar e modalidades lotéricas não serão considerados como games. Tá? Notícia importante aí, ó. Além disso, permite o abatimento de até 80% dos investimentos feitos do desenvolvimento de jogos eletrônicos na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido previsto na Lei do Bem. O texto busca incentivar e apoiar o desenvolvimento de jogos eletrônicos como uma atividade importante tanto para a inovação tecnológica quanto para setores da cultura, ao alinhar as atividades de desenvolvimento de jogos com lei existente, oferecendo apoio e também incentivo, né, aí para as pessoas do setor de pesquisa de desenvolvimento e inovação cultural. Trata-se de uma expansão e de um aprimoramento na medida prevista no PL. O projeto de lei original aí argumentou a Leila, né? Vamos lá, vamos falar sobre os incentivos. O parecer apresentado pela senadora Leila caracteriza o desenvolvimento de jogos eletrônicos como pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. A definição abre caminho para uma série de incentivos previstos na Lei do Bem, que cria incentivos fiscais para empresas que realizam pesquisas de desenvolvimento e inovação. Pela Lei do Bem, as empresas desenvolvedoras de games poderão abater até 80% dos investimentos feitos no desenvolvimento de jogos eletrônicos na base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, observando critérios do Ministério da Ciência e Tecnologia. Também poderão ter direitos a outros benefícios previstos nessa legislação, como redução de até 50% do imposto sobre os produtos industrializados, o IPI sobre a máquina de equipamentos utilizados no desenvolvimento e depreciação acelerada de equipamentos e insumos, entre outros. O texto permite que a empresa capte recursos para desenvolvimento de games por meio da Lei Rouanet e da Lei Audiovisual, criadas para incentivar a cultura no país. O parecer da Leila Barros atende a uma demanda do setor e elenca ferramentas essenciais para o desenvolvimento de games no país que devem ter importação facilitada pelo governo. Então,
Nesses grupos, por exemplo, a aposta ainda estabelece que empresas estrangeiras podem abater 70% de imposto sobre remessa ao exterior relacionadas à exploração de jogos eletrônicos ou licenciamentos em solo brasileiro com investimentos aí em jogos eletrônicos independentes nacionais. Que empresas desenvolvedoras de games podem se beneficiar de regras do marco legal das startups e que games poderão ser protegidos por meio de patente. Desenvolvimento de jogos como profissão. O parecer estabelece ainda o reconhecimento de empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos como uma atividade econômica do país e obriga o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a criar um código do setor no Cadastro Nacional de Atividade Econômica, o CNAE. O texto reconhece como profissão da área artistas visual, artistas de áudio, designer de narrativa, designer de jogos, programador, testador e produtor. A medida permite que esses profissionais sejam enquadrados como microempreendedores individuais, o MEI, e empresas de pequeno porte. Também estabelece que o governo deverá apoiar formações de profissionais para a indústria. Isso poderá ocorrer, por exemplo, por meio de incentivo de curso técnico e superior. Proteção à criança e ao adolescente. Além de incentivar a produção nacional, o projeto prevê que jogos eletrônicos possam ser utilizados na educação e nas terapias. Caberá ao governo regulamentar a maneira com qual poderão ser adotados nesses espaços. A proposta estabelece que o governo poderá criar propósito de jogos para uso por instituições públicas de ensino, pesquisa e saúde. O parecer da relatora prevê ainda que as empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos deverão criar mecanismos para proteger a violação de direito da criança e adolescente. Segundo o texto, os fornecedores dos games devem garantir que o ambiente não leve à violência, exploração, discriminação de menores de idade. No jogo em que houver interação entre jogadores, a empresa deverá criar sistemas de denúncia. Além disso, em plataformas que tenham compras dentro dos jogos, as empresas deverão adotar mecanismos para garantir o consentimento dos pais e os responsáveis das transações, tá? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado, a gente se vê num próximo conteúdo aqui do canal. Até a próxima, valeu!